Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD Centro de Ensino à Distância e eu espero que você já esteja nos acompanhando aí, assistindo todas as aulas do nosso canal. Nós vamos falar nessa aula sobre formação de palavras por composição. Já tem aula no nosso canal falando sobre radical, prefixo e sufixo, formação de palavras por derivação. E agora nós vamos falar sobre formação por composição. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, volte ao nosso canal e assista essas aulas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre formação por composição e vamos entender que as palavras elas se formam a partir de dois processos, derivação e composição. O processo de composição, ele é um pouquinho diferente do processo de derivação que nós aprendemos. Então, as palavras se formam de duas maneiras diferentes, pelo processo de derivação e pelo processo de composição. Nós já vimos o processo de derivação nas nossas aulas e agora nós vamos ver que a composição é quando a palavra é formada pela união de dois ou mais radicais, ou seja, duas palavras simples que se juntam para formar uma nova palavra. Isso é muito comum na nossa língua e nós usamos essas palavrinhas o tempo todo e às vezes nem percebemos. Por exemplo, quando eu falo arco-íris, pé de moleque, estou falando de palavras formadas por composição, que eu juntei mais de uma palavra que já existia na nossa língua, dois ou mais radicais, juntei, fiz uma colinha ali com essas palavras e formei, criei uma nova palavra. Isso é a composição. Vamos ver aí. Composição por justaposição. As palavras se juntam sem perder letras. Quando isso acontece, nós pegamos duas palavras que já existem na nossa língua, mas elas não vão perder nenhuma parte das palavras antigas para formar uma nova palavra. Então, olha, passatempo. Eu juntei a palavra passa mais a palavra tempo e formei uma nova palavra, passatempo. Pontapé. Então, ó, juntei a palavra ponta mais a palavra pé e formei uma nova palavra. Observe que não perdi nenhuma letrinha dessas palavras. Girassol. Juntei a palavra gira mais a palavra sol e formei a palavra girassol. E aí eu tive que acrescentar um Szinho aqui, porque vocês se lembram da nossa regrinha? Que entre duas vogais, um S só fica com som de Z, ia ficar girasol. Por isso eu tive que acrescentar mais um S aqui, para ficar com o mesmo som do sol, girassol. Então, não perdeu nenhuma palavra, pelo contrário, perdeu nenhuma letra, pelo contrário, ganhou uma letra. Então, quando a gente fala justaposição, justa quer dizer que é igual, não é? Que é justo. E a posição, porque elas se juntam ali sem perder nenhuma parte, não é? Justaposição. Juntei palavrinhas que já existiam, radicais que já existiam, sem perder nenhuma palavra. Agora, a composição por aglutinação, esse nome aglutinar significa, ó, misturar, né? Juntar de uma maneira que não dá para separar. Aglutinar é isso, né? Então, quando a gente fala assim, aglutinou as partes, quer dizer, elas se juntaram, se misturaram, não dá para separar. Então, quando eu tenho a composição por aglutinação, eu vou juntar as palavras de uma maneira que a gente não vai conseguir perceber, às vezes, quais eram as palavras primitivas, aquelas que se juntaram, porque elas se misturaram tanto que viraram uma coisa só, um embolado, né? Então, vamos ver os exemplos. Aguardente é a mistura de água mais ardente, mas aí o A da ardente sumiu, ficou aguardente, como se fosse uma única palavrinha, quer dizer, sendo uma única palavrinha, porque ela é, né? Uma única palavrinha, mas às vezes sem que as pessoas percebam que aqui houve a junção de duas palavras. A mesma coisa com planalto, era plano mais alto, perdeu aqui o O, virou planalto e parece que não era duas palavrinhas, que sempre foi planalto. E vinagre. Vinagre é a palavra vinho mais acre. Quase ninguém sabe disso, não é? Porque nem dá para saber que existia aí, ó, vinho mais acre. Nós já vimos que a palavra vinagre, nós pensamos, nossa, essa palavra, ela sempre foi assim, não é? Vinagre. Então, na verdade, o vinagre é a junção da palavra vinho mais acre, mas juntou tanto, aglutinou, que parece que é uma palavrinha que sempre foi ela sozinha, não é? Então, tá vendo? Na composição por aglutinação, as palavras se juntam tanto que
a gente não consegue, às vezes, nem perceber que antes eram duas palavrinhas. Então, veja bem, composição por palavras, um resuminho disso que a gente viu. Na justa posição, as palavras se unem sem perder as letras, como guarda-chuva, beija-flor, que continuam do mesmo jeito, mas agora se transformam em uma palavrinha só. Na aglutinação, as palavras se unem com a perda de letras, se misturam tanto que às vezes parece que é uma palavra que nunca não foi formada por outras duas palavras. E aí a gente tem um exemplo aí, ó, aguardente e planalto, que nós vimos lá nos nossos exemplos anteriores. Então, nessa aula, nós vimos que existem duas maneiras de formar as palavras por composição. Por justa posição, quando eu junto duas palavrinhas sem que elas percam partes, né? E aí eu consigo identificar as duas palavras que se uniram ali para formar uma nova palavra. Ou por aglutinação, quando eu junto duas palavrinhas e perde elementos dessas palavras, perde letras, e aí parece que ficou tão junto, tão aglutinado, como o nome diz, que a gente nem percebe quais eram as palavras que tinham formado essa palavra. Então, acho que não vai ficar dúvida nessa aula, né? Espero que você tenha compreendido, mas se tiver dúvida, volte e assista novamente e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!